Bora falar de futebol, bora falar desse empate entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, 1-1, nada resolvido nas quartas de final da Libertadores, tudo ficou para terça-feira. E aí, o resultado foi justo? Palmeiras deveria ter saído com a vitória? São Paulo foi melhor? Vamos falar sobre isso agora. Bora falar de futebol então. Antes de começar a análise, claro, inscreva-se aqui no canal, quero chegar a 30 mil logo, vamos lá, inscreva-se aqui no canal do Fragoso, deixa o seu like que é fundamental também, é muito importante para o vídeo ganhar ranqueamento, para chegar para mais gente e claro, depois do vídeo deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito contente de ver que você deixou o seu comentário, com um elogio, com uma crítica construtiva, com algum tipo de comentário, enfim, fique à vontade, tá bom? Então, bora falar sobre todos os assuntos do jogo e também vou falar um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz na entrevista coletiva, que o Abel Ferreira estranhou, não entendeu muito bem, eu vou falar sobre isso lá no fim do vídeo. Para começar, vamos falar sobre o jogo, porque para responder as perguntas do vídeo eu preciso falar sobre o jogo. São Paulo foi melhor? Palmeiras merecia vitória? O Abel acha que o Palmeiras merecia vitória, o Crespo já falou em jogo muito equilibrado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o confronto em si, que foi 1-1. Para começar sobre o primeiro tempo, foi aquilo que se imaginava, né, gente? Dá para falar claramente que foi aquilo que se imaginava. Um jogo de 180 minutos, de um modo geral, no primeiro tempo, desses 4 tempos que rolam, ele é muito mais estudado, ele é muito mais travado, ele tem pouco espaço porque a intensidade é total e completa na marcação e aí numa criação de jogada rápida para tentar resolver o jogo. Ninguém se expõe, ninguém se abre, tanto que você não viu contra-ataque com muita frequência no primeiro tempo. É só observar os lances. Isso está muito claro ao longo do primeiro tempo. O Palmeiras tem no seu principal homem de criação o Dudu. E aí, menção honrosa para o Dudu, que fez um jogo muito bom, muito inteligente, ainda que fora de ritmo, e isso dá para perceber, foi um jogador que quando pegou na bola, ele teve o toque diferente nela, teve a ideia diferente com ela. Então, o Dudu foi quem criou as jogadas do Palmeiras. Não à toa, o Palmeiras tem um escanteio, o Dudu é quem cruza aos 22 minutos e o Renan cabeceia para fora, com o Rony que poderia chegar fechando, poderia ser o primeiro gol, numa bola parada. O time do Palmeiras consegue esse escanteio depois de uma jogada dupla ali com o Dudu e Breno Lopes no canto, mas o São Paulo estava fechadinho. E aí no bate-rebate ela sai para escanteio. Bola parada, oportunidade num jogo truncado de colocar a bola na rede, mas ela não sai. Tem um outro lance que o Dudu limpa 3 jogadores depois de uma roubada de bola no meio-campo. O Renan rouba essa bola, e detalhe, o Renan rouba essa bola no campo de defesa, tá? É num passe que o São Paulo dá e o Renan tem a velocidade suficiente para lançar o Dudu, que no drible consegue destruncar o meio-campo. Ele tira 3 jogadores do São Paulo, deixa 3 para trás. Um no drible, 2 na velocidade com a mudança de direção do corpo e dá o passe para o Breno Lopes. E o Breno Lopes chuta para fora e aí a gente tem que falar sobre a dificuldade de finalização que o Breno teve pela esquerda. O jogador não quis utilizar a perna canhota em momento algum, estando posicionado para utilizá-la da melhor forma. E aí ele perde esse gol. Assim como o Dudu também solta uma bola para o Breno em velocidade depois de uma roubada de bola do Veiga, aí no campo de ataque, aí já no meio campo, pode-se dizer assim, ali perto do círculo central, o Veiga intercepta um passe, solta para o Dudu, Dudu em velocidade solta essa bola para o Breno Lopes na esquerda e ele novamente entorta o corpo inteiro e finaliza muito mal. E aos 40 minutos aí com pressão alta, Palmeiras que não adotou a pressão alta ao longo do jogo, foram poucos os momentos, foram poucos os gatilhos que o São Paulo deu de tocar essa bola para trás e o Palmeiras subir a marcação. Tem um escanteio depois de uma pressão alta do Palmeiras, que trabalhava a bola no campo de ataque, perdeu no pressing, o Palmeiras recuperou com o Zé Rafael, tentaria o cruzamento, a bola foi para escanteio, o Dudu cruza e o Gomes de cabeça joga para fora. Foram os 4 lances, os 4 com participação do Dudu na assistência, fundamentalmente, com o Veiga mais aberto pela direita. E o Dudu foi muito bem na partida. O São Paulo, ele teve ali os seus lances também, dá para falar de 3 lances no primeiro tempo desse São Paulo. Mas veja como os lances são lances de resolução rápida e não tem exposição total e completa do adversário, não tem espaço. Tanto que aos 15 minutos, quando o São Paulo tem seus 2 lances principais nesse primeiro tempo, eles acontecem em conjunto e por conta de um cruzamento do Daniel Alves que parte praticamente do meio campo, da intermediária, melhor dizendo. Não é um cruzamento que vai lá da linha de fundo, com ultrapassagem de lateral, com espaço nas costas, não. O Daniel Alves cruza da intermediária para o Sara, que está invadindo o espaço, está penetrando na bola do ataque direto,
no cruzamento, ele finaliza e o Everton aparece para fazer a defesa. Depois tem um escanteio, na verdade 2 escanteios, o Rigoni faz o cruzamento no primeiro pau para o Pablo cabecear e o Everton novamente aparecer para fazer a defesa. E o São Paulo tem algumas outras enfiadas de bola, mas elas não se concluem. Por quê? Porque o jogo fica muito travado na intermediária. As duas equipes se estudam muito e as duas com uma intensidade muito parecida. E aí está o detalhe que diferencia esse jogo daquele jogo do Brasileirão. O São Paulo estava com a mesma intensidade do jogo do Brasileirão. O Palmeiras não. O Palmeiras estava com a intensidade maior. Porque no Brasileirão, o Palmeiras entrou com uma intensidade baixa, os jogadores do São Paulo criavam no meio-campo, com os atletas do Palmeiras basicamente cercando, observando a jogada, sem dar bote, sem atrapalhar, sem deixar a bola chegar mascada, se chegasse para os atacantes. E aí o São Paulo acabou criando mais mesmo. Agora, nesse jogo, estava tudo chegando muito mascado para os atacantes, muito difícil. Só esses lances mesmo que eu separei em que as duas equipes conseguiram levar perigo. E como você percebeu, contra-ataque, jogada no espaço, ataque direto, velocidade, isso não aconteceu. Mas na segunda etapa, aí a história muda. Por quê? Primeiro, o Abel Ferreira coloca o Wesley no lugar do Breno Lopes, que nitidamente entraria sem confiança no segundo tempo, depois de perder 2 grandes oportunidades num jogo de mata-mata de Libertadores diante do São Paulo no Clássico. E aí ele tira esse jogador e coloca o Wesley, que é um jogador de drible, é um jogador de categoria, é um jogador de velocidade e que tem confiança e ganha confiança ao longo da partida. O Arboleda sai por não se sentir bem, está voltando de lesão, entra o Wellington, que depois vai sair por conta de uma lesão numa cena muito triste. Mas aí você identifica um segundo tempo em que os times perdem um pouco da intensidade de marcação. E isso é natural. Nível de concentração muito alto, intervalo de 15 minutos. Baixa, respira, quando volta o físico já não é o mesmo do início da partida e também a parte mental já deu uma desgastada. Isso acontece em praticamente todos os jogos. Você pode perceber que primeiro tempo e segundo tempo tem muita diferença e as falhas costumam acontecer no segundo tempo. Tanto falha mental quanto falha física, uma perda de velocidade, um espaço que sobra porque alguém não se posicionou bem, costuma acontecer no segundo tempo quando a gente está falando de alto rendimento. Muito por conta disso. Aquele intervalo dá uma quebra física, dá uma quebra mental e a volta não é a mesma. E aí os espaços aparecem e o jogo fica mais dinâmico e mais interessante para o torcedor naturalmente. Tanto que o Rodrigo Nestor, que a gente tem que falar sobre ele nesse segundo tempo, aparece logo no começo do jogo, do segundo tempo, melhor dizendo, para finalizar dentro da área e ele tem o mesmo problema do Breno Lopes. Ele tenta finalizar de trivela na pequena área com a perna esquerda, sendo que ele poderia até utilizar a direita naquela condição, ele escolhe, ele faz uma tomada de decisão absolutamente terrível e recua a bola para o Everton, isso no comecinho do segundo tempo. Mas o Nestor estava dando uma dinâmica muito grande para o meio campo do Palmeiras, do São Paulo, melhor dizendo, que o Palmeiras não tinha. O Palmeiras não conseguia ter essa dinâmica, mas teve na velocidade do Wesley, na individualidade do Wesley, a criação de 2 boas chances. E o Wesley entrou muito bem no lugar do Breno Lopes, tá? Eu acho que o Wesley não faz um bom jogo assim há algum tempo. Não me lembro de um bom jogo do Wesley assim, de uma boa entrada do Wesley assim. Ele vai para cima do Daniel Alves e do Miranda logo na sequência desse lance do Nestor, faz uma grande jogada, bate e nessa jogada que ele chuta, ele consegue ainda o Miranda desviando para fora, mas dentro da grande área, poderia ter feito gol. Escanteio, e no escanteio o Palmeiras tem o cruzamento no segundo pau, o Danilo acha o espaço na falha de marcação e acaba finalizando para o alto. E esse é um outro detalhe que envolve a minha pergunta para o Abel Ferreira na coletiva. Quem não assistiu eu vou explicar no fim. O Abel ficou meio confuso, respondeu mais ou menos, mas enfim, são os problemas de você não poder perguntar diretamente, você passar a pergunta para alguém fazer, enfim, acontece. Mas seguindo na análise do jogo, e aí o Wesley cresce individualmente, acha os espaços, bota a velocidade no Daniel Alves que já está cansado, o Miranda tem que fazer a cobertura e isso tudo acontece. O Danilo desperdiça, joga a bola para fora, um problema que o Palmeiras tem tido muito nos últimos jogos, que é não acertar a direção do gol. Mas na resposta do São Paulo, com 10 minutos do segundo tempo, o time empata. O tricolor empata com o Gabriel Sara cruzando da esquerda. Muita movimentação do Sara, jogador que participa demais do jogo. No primeiro tempo apareceu dentro da área, finalizou de fora da área e também apareceu do lado esquerdo para dar esse cruzamento que virou um bate-rebate danado na área. O Everton aparece para salvar de novo. Ele que apareceu no primeiro tempo 2 vezes na cabeçada do Pablo e no chute do Sara. Ele aparece novamente e salva 2 oportunidades seguidas do Nestor dentro da grande área. Mas na terceira, aí o Luan colocou a bola lá em cima, depois do Everton ter feito 2 defesas explosivas e abriu o placar para a equipe do São Paulo, que conseguiu embalar um segundo lance de muito perigo, e na verdade até 3 lances
juntos, dois de muito perigo na sequência do gol. O primeiro, numa tabela do Nestor, olha ele aparecendo de novo aí, dando ritmo no meio campo, com roubada de bola e também com chegada ao ataque, com condução de bola. Ele tabela com o Daniel Alves, que acha espaço na direita, um Palmeiras ainda desnorteado de ter sofrido gol, emocionalmente abalado. Vem o cruzamento para o Lisieiro bater e ele joga para fora, mas a bola passa raspando. E depois ainda tem um chute do Sara, também num espaço que ele teve de fora da grande área, ele arrisca o chute e o Everton aparece para pegar a bola que ia no gol, ia no cantinho esquerdo do goleiro do Palmeiras. Olha só quantas vezes eu citei o Everton e o Volpi eu não estou citando. É bola para fora, bola para o alto. Essa é uma dificuldade do Palmeiras. Mas, no fim das contas, o Palmeiras passa a crescer e aí cresce com o Patrick de Paula. O Nestor sai do jogo e o Patrick de Paula entra. E quando o Nestor sai do jogo, o Igor Gomes entra, que tem uma característica mais criativa e menos de pegada. E o Nestor tem uma pegada muito forte. Mas aí quando essa pegada diminui, o Palmeiras coloca o Patrick para colocar uma pegada forte. E quando o Patrick entra, o Palmeiras passa a ganhar o meio campo e passa a ganhar volume. O Patrick se movimenta demais e passa a jogar muito próximo da bola. Onde a bola está, o Patrick está se aproximando. O que é isso? Linha de passe e para você, claro, mexer com a marcação. Ninguém está estático, ninguém está parado, a marcação fica observando, de repente o Patrick está na direita, quem vai pegar? O Patrick está na esquerda, quem vai pegar? O Patrick está conduzindo, quem vai pegar? E o Patrick aparece demais no meio campo do Palmeiras com muita mobilidade, muito ligado no jogo. E no fim das contas ele até participa da jogada que sai a falta do Dudu, uma falta que sofre depois do Patrick jogar, trabalhar a jogada no meio, a jogada chegar na direita, o Dudu criar com o Marcos Rocha e no fim o Dudu sofre a falta, o Patrick de Paula na bola parada coloca a bola na rede e empata o jogo para o Palmeiras, que tinha muito volume, jogava muito no campo de ataque do São Paulo, mas não fazia o Volpi trabalhar. Tinha enfiada de bola do Veiga, tinha passe do Patrick, tinha o Wesley partindo para o drible, cruzamento na grande área, mas o Volpi trabalhava pouco. E aí o Patrick empatou o jogo. E aí, no fim das contas, quando o Patrick empata, o São Paulo não consegue mais criar. O Palmeiras domina o meio-campo, o Palmeiras passa a dominar as ações do jogo, na minha concepção é bem verdade, e tem até roubadas de bola no campo de ataque, como fez o Luiz Adriano, que roubou uma bola no meio, soltou para o Wesley na criação, no avanço, no mano a mano, viu o Veiga passando, dá o passe para o Veiga, mas aí o Veiga cruza mal. E tem um outro lance depois do Wesley, novamente pela esquerda, como eu disse que o Wesley entrou bem, né? Tanto o Patrick quanto o Wesley foram dominantes no meio campo do Palmeiras, e o Wesley aparece para jogar uma bola para o Veiga na frente mais uma vez. O Veiga chega cara a cara com o Volpi, mas ele se enrola para chutar, o Volpi consegue pegar e jogar a bola para fora para evitar qualquer tipo de nova tentativa do Rafael Veiga. Veja só, eu falei do Volpi aparecendo para evitar uma nova tentativa do Veiga, que se enroscou para chutar. Eu falei do Patrick de Paula fazendo o gol de uma forma direta, na bola parada direta e não numa jogada de construção, é bem verdade, mas um Palmeiras que conseguiu ter muito volume. A questão é que transformou pouco esse volume em finalização, que deu trabalho para o goleiro do São Paulo, mesmo com o Patrick de Paula dominando o meio campo, mesmo com o Wesley estando muito bem individualmente e até coletivamente dando assistência para os companheiros, principalmente para o Veiga, que não conseguiu aproveitar. O São Paulo cai de rendimento com a entrada do Igor Gomes no lugar do Nestor, perde um pouco do fôlego, mas foi um time que conseguiu finalizar mais a gol. E aí tá um dos pontos. A questão é a seguinte, para mim, olhando para esse jogo, tá? Eu acho que você conseguiu, de acordo com o que eu fui falando, perceber a minha leitura. A equipe do São Paulo, quando criou, ela criou problemas para o Everton. Tanto que no gol do São Paulo, o Everton trabalha duas vezes. No primeiro tempo, o Everton tem que trabalhar outras duas vezes com duas grandes defesas no Sara e no Pablo. E depois o Everton ainda tem que trabalhar numa outra oportunidade no chute do Sara. Então o Everton aparece muito para impedir os gols do São Paulo. Já o Palmeiras, que criou, que teve volume, que teve dominância do Patrick no meio campo, teve um Wesley encapetado, partindo para cima do Daniel Alves, partindo para cima do Miranda, gerando até cartão amarelo. Aí sim, o Palmeiras cria, mas não consegue finalizar no alvo. E esse é um problema que gera uma dificuldade para o Palmeiras aumentar o placar, ou até reverter um placar quando sofre um gol. Veja só, o São Paulo sai com 1-1 no placar, mas ele castigou mais o gol do Palmeiras, apesar do Palmeiras ter tido uma atuação em que criou mais, em que teve mais volume, que no segundo tempo dominou mais, jogou mais no campo de ataque. E isso está muito claro, isso está muito visível. Se você observar, por exemplo, nos números, a questão da pergunta que eu fiz para o Abel Ferreira. Veja só, o Palmeiras tem uma média no Campeonato Brasileiro que tem uma amostragem maior do número de jogos, já são 16 jogos, se não me falha a memória, 15 ou 16 jogos.
O Palmeiras tem uma média, basicamente, aí com adversários que são parelhos, tem uma média basicamente de 11 a 12 finalizações por jogo e 5 na direção do gol. Veja nos últimos 4 jogos da temporada a média do Palmeiras em termos de criação. Contra o Fluminense, 6 finalizações ao todo no jogo, só uma no gol. Basicamente metade nos dois aspectos. São Paulo e Palmeiras no Brasileirão, 7 finalizações ao todo, basicamente metade, um pouquinho mais da metade, só 3 na direção do gol. Palmeiras e Fortaleza pelo Brasileirão, 12 finalizações, aí o Palmeiras se aproxima novamente de criar aquilo que habitualmente cria, só 2 finalizações foram na direção do gol. Palmeiras e São Paulo neste jogo, foram 11 finalizações do Palmeiras, só 2 na direção do gol. E veja o São Paulo finalizou 12 vezes nessa partida também, mas foram 7 na direção do gol, e por isso você ouviu mais o Everton nessa minha análise do que ouviu o Thiago Volpi, porque foi um Palmeiras que teve volume, que teve meio campo, que chegou a ter momentos melhores na partida, mas errou. O Breno Lopes, quando teve de finalizar, errou as 2 vezes. Veja, também o Veiga, quando pôde finalizar, não conseguiu concluir. Finalizações que vão para fora. E aí, o Palmeiras passa a ter mais dificuldade, muito mais dificuldade para fazer gol. O Palmeiras tem uma média melhor para colocar mais bolas na rede, mas não está conseguindo. E aí a minha pergunta para o Abel Ferreira: onde está o desequilíbrio? Onde que o trem deu uma descarrilhada para que o Palmeiras finalize mais? É na construção, porque ele troca o armador do time nesse jogo. Ele coloca o Dudu para armar o time, o Veiga mais aberto. É na finalização, ele já colocou o Daverson no jogo, já colocou o William em outro jogo, agora colocou o Rony no comando de ataque. Onde que está o diagnóstico? Qual é o diagnóstico da comissão técnica? Onde está o problema? É na criação? A construção de jogada do Palmeiras não está chegando tão limpa para quem vai finalizar e por isso a finalização quase sempre não vai na direção do gol? Ou será que o problema é de fato nos atacantes? É na conclusão, na parte técnica? O time constrói bem, na hora que entrega para quem vai finalizar, finaliza mal. Qual é o diagnóstico da comissão técnica? Essa é a minha dúvida, porque isso impacta naturalmente no número de gols que o Palmeiras vai fazer. Porque, claro, exige uma eficácia muito maior. O Palmeiras finalizando uma vez no gol, uma vez no alvo, 3 vezes no alvo, 2 vezes no alvo, exige uma eficácia muito grande durante o jogo. Você tem que, das 2 tentativas que tem, fazer um gol. Das 3 que tem, fazer um gol. Quando você tem 5, você faz um gol, faz 2, já é um pouco mais natural, já é um pouco mais fácil. Então, a minha dúvida é essa. Eu acho que o Palmeiras tem um problema a ser diagnosticado aí. O Palmeiras está começando a melhorar o número de finalizações, é bem verdade. Em relação aos últimos 4 jogos, vem aumentando. Mas no alvo, no gol, o número não volta para a média. O número não volta para 5. Que é, quem acompanha o canal sabe, um número interessante. É um número bom. Número de G4 europeu. Inglês, alemão, espanhol, italiano. E aqui no Brasil também. G4. Então, o Palmeiras está nesse momento com uma dificuldade para finalizar no gol. E isso gera uma diminuição de chance para colocar a bola na rede. Já o São Paulo precisa, evidentemente, trabalhar as suas armas para acertar melhor, de fato, o gol, não só o alvo. Porque encarou um Everton, vai encarar um Everton de novo, um goleiro de seleção brasileira, e é um São Paulo que perdeu no volume de jogo, perdeu na intensidade. E no segundo tempo isso costuma acontecer com mais frequência com o São Paulo e já tem sido alvo de críticas. Um São Paulo que no segundo tempo baixa mais a guarda. E o São Paulo, a depender do resultado que estiver no primeiro tempo lá no Allianz Parque, vai precisar levantar sua guarda e partir para cima. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas a minha análise é essa. Um primeiro tempo bastante estudado, bastante cauteloso, com mais oportunidades do Palmeiras desperdiçando e o São Paulo com menos oportunidades, mas acertando o alvo e exigindo que o goleiro do Palmeiras trabalhasse. Por outro lado, no segundo tempo, o São Paulo novamente aparece exigindo o goleiro do Palmeiras mais algumas vezes, só que o Palmeiras tem um pouco mais de volume de jogo, cria mais, tem mais volume, domina mais, só que não consegue converter tanto em finalizações no alvo, mas consegue colocar uma bola na rede. 1-1 de ótimo tamanho, análise desse choque rei, e vamos ver o que vai acontecer lá no Allianz Parque nessa terça-feira. Enquanto isso, os dois times entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, espero que você tenha curtido essa análise, deixa o seu like, inscreva-se no canal que é importante pra caramba, deixa o seu comentário também, e se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!